Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado. Hoje, Sérgio Pometo, aqui ao meu lado, depois de uma viagem que ele vai descrever, vai tentar trazer detalhes da viagem que esteve perto de 10 dias, visitando 3 países do continente europeu, Itália, Espanha e também Portugal. Iniciou por Portugal, mas é um assunto para daqui a pouquinho, em instantes. Porque hoje, sábado, é o dia de vacaria, aniversário de vacaria. E Sérgio, antes que eu me esqueça, até porque semana passada a gente acaba, entre tantos assuntos, acaba se envolvendo e não registrando algumas datas importantes, como a gente acaba sempre fazendo aqui. É algo muito de praxe de esquecer datas importantes. Até já peço desculpas pelo esquecimento que um dia vamos ter de alguma data importante, porque sábado passado foi o dia do professor. É verdade. E eu estava entrevistando, conversando com a prof e eu não falei. Eu não lembro de ter falado. Mas se eu não falei, me desculpa, mas se eu falei, vai de novo. Feliz Dia do Professor. Né? Então, homenageando a professora Inês, todas as professoras que a base educacional, falando curricularmente, né, no Beabá, ela está com a vida do professor, da professora. E aí, então, a educação, aquela para a vida, a gente vai começar em casa, vai ter uma continuidade nos bancos escolares, mas todos os demais, toda a profissão que a gente um dia possa ter, toda a caminhada que a gente possa um dia almejar na vida, ela vai passar invariavelmente por um banco escolar. Você vai precisar sentar e vai precisar ouvir. Desde o início de tudo, até quando você estiver já de barba branca, cabelos brancos, e você ainda vai continuar aprendendo. Então, alguém ainda há de te ensinar algumas coisas, né, Sérgio Pometo? Seja bem-vindo, bom retorno para você. Como é que você está? Concorda com as coisas que disse a respeito dos professores? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos. Que bom poder estar de volta, né, no programa Vida Rural, apesar que no sábado passado também fez uma participação, né? Dizer que essa viagem que a gente teve nesses 3 países aí serviu também para a gente, não só para buscar conhecimento para a gente, mas também poder trazer alguma coisa que a gente possa ajudar, né? Tanto o sindicato e especificamente o Sicredi, né, onde nós viajamos. Mas falar de educação, claro que eu concordo plenamente com isso que tu fala, Bonese, e eu poderia até te dizer o seguinte, que nesta viagem também nós tivemos a oportunidade de ir para a sala de aula, né? Então, esteve aprendendo. Nós tivemos numa das universidades mais famosas do mundo, praticamente, né? Que é a Universidade Católica de Lisboa, né? Onde tem professores que lecionam praticamente no mundo inteiro. E lá uma coisa que chamou a atenção foi a questão de como é o comportamento dos alunos em sala de aula. Nós ficamos 2 dias nesta universidade fazendo um curso sobre cooperativismo e liderança, né, para ver qual é o papel do cooperativismo, a função do cooperativismo e principalmente qual é o papel nosso como liderança. E uma coisa que chama a atenção, por exemplo, é uma universidade enorme, grandiosa, quer dizer, uma das maiores universidades da Europa. E uma coisa que a gente percebeu lá, por exemplo, em todas as salas estavam acontecendo aulas. E tu não percebia barulho nenhum. Silêncio. Silêncio total, tu não via ninguém andando pelos corredores, tu não via um risco nas paredes, nas escolas, na universidade, tu não via um papel, um toco de cigarro, uma lata, uma garrafinha de água, absolutamente nada. Nada. E tu passava em sala de aulas com as portas abertas, era um silêncio total. O respeito que o aluno tem com os professores é de dar inveja, Bonese. Porque nós aqui no Brasil, lamentavelmente, o professor se tornou um refém dos alunos, né? Falávamos disso num programa passado, a num respeito programa da educação, passado, né? da educação. Então, Verdade. serviu para... E chamou a atenção não só para mim, mas de toda a nossa... do nosso grupo que estava lá, nós estávamos em 25 pessoas,
além do conselho de administração, conselho fiscal também do Sicredi, estavam alguns gerentes do Sicredi e todos observaram isso, né? O silêncio desses alunos, e crianças aí de 10, 12, 15 anos, quer dizer, que é a época da bagunça, né? Então, assim, ó, todo mundo focado no estudo. Aprender. Absorver conhecimento. Tu percebia, por exemplo, os alunos na rua, depois na hora que eram liberados para ir para casa, né? Todo mundo calmo, nada de correria, nada de bagunça na rua, cada um tratava de seguir o seu caminho para ir para casa. E outras regiões, por exemplo, na Itália, então lá o aluno com tempo integral na escola, quer dizer, o aluno vai de manhã, só volta para casa no final da tarde. Ele fica no colégio estudando o dia todo. Então, totalmente diferente do que é aqui no Brasil. Esperamos que daqui a pouco aqui no Brasil, né, alguém iluminados aí, até porque nós estamos próximo do pleito eleitoral, né, Bones, que talvez depois do segundo bloco a gente possa até chamar atenção para alguma coisa também, possa se pensar, bom, qual é a melhor proposta que a gente tem na educação com relação a isso, né? Se fala tanto na educação, e eu acho que a educação é o principal papel, é onde realmente a gente cria, é onde a gente educa, é onde a gente forma um país. É a base, né, Sérgio? É a base de tudo. E se não cuidarmos desta questão educação, especialmente falando agora bancos escolares, né? Exato. Claro que nem para nós lá, Bonese, nós éramos pessoas já, todas pessoas adultas. Mas nós recebemos uma orientação quando entramos na sala de aula no primeiro dia, que não poderíamos usar celular, nós não poderíamos conversar entre nós, né? Nós não poderíamos usar de brincadeiras ou um mexer com o outro, enfim. Nós tínhamos que nos focar sobre o tema que a gente estava estudando também, inclusive nós. Eu imagino que isso é uma ordenança, uma regra que vale para todos os estudantes. Exatamente. E vocês não fugiram à regra. Não podia fugir. E outra coisa é o horário, né? A gente percebeu lá que se é 8 horas, é 8 e não é o 5 para 8 e nem 8 e 1 minutos, né? São regras, eu acho que isso aí é fundamental, né? E outras coisas, né, Bones, que a gente poderia comentar aqui, por exemplo, da cultura deles, e a questão, principalmente, eu já comentei no programa passado, aqueles minutos que eu falei, né, daquilo que eles produzem lá, da uva, da oliveira, eles produzem muito pinhão, que é totalmente diferente daqui, né, o tal de pinheiro manso, que eles chamam, é uma árvore semelhante ao pinheirinho ilhote, onde eles tiram a sementinha e que é vendido com um preço absurdo. Então, são coisas que a gente viu lá e muito regrado isso, né? Por exemplo, tu vai plantar lá 1 hectare de uva, tu tem que ter a autorização do governo para plantar. Não é assim, eu vou plantar, plantei e deu ok. Não, lá na Europa tu tem que ter a autorização, digamos aqui do Ministério da Agricultura para poder plantar. Só planta e vai comercializar e tu tem o mercado garantido, tu tem preço garantido pelo governo, baseado com a autorização do governo. Eu acompanhava uma noite que eu estava lá, um debate na televisão, onde estavam debatendo sobre a questão da oliveira. Por exemplo, em Portugal, em 1990, tinham 1.500.000 produtores de oliveira. Hoje tem apenas 800.000 produtores de oliveira. Que já é um número tremendo. Porque assim, é a qualificação também, né? E o pessoal se preparou para isso. Que é que nem a gente vive dizendo aqui no Brasil, e nós já falamos isso muitas vezes aqui no nosso programa, que a pessoa tem que ser um doutor dentro da área que trabalha. O pessoal vai plantar amora, ele tem que ser profissionalizado dentro da produção da amora. Ele vai produzir mel, por exemplo, os apicultores, ele tem que ser um profissional dentro da produção. E lá eles já passaram por isso. Então lá, quem está na uva, por exemplo, é um profissional,
Nós tivemos numa propriedade também que eles têm 300 hectares entre oliveira e uva e esse pinhão. Então lá eles fabricam o vinho, eles fabricam o azeite, eles fazem lá toda a coisa, eles têm um restaurante também que recebem turista, e eles lá conseguiram já se estabelecer e disseram assim, não, nós estamos agora sobrevivendo aquilo que nós passamos no tempo. Então agora nós estamos estabilizados, eles dizem, né? Mas eles agregaram valor àquilo que eles estão produzindo. Bom, Sérgio, isso que você está trazendo agora, outro dia eu estava conversando a respeito disso na nossa região. Nossa região é rica, não dá para dizer que não é. Demais, demais. Maçã, grãos e tudo mais. Por que na nossa região não se tem também esse beneficiamento dos produtos que são gerados aqui? Bonese, eu diria o seguinte, lá o que a gente... Pegando o exemplo da Europa, de onde você foi. Lá o que a gente percebeu lá? As pessoas confiam entre si. Existe, eu diria assim, a mútua confiança, por exemplo, entre eu, tu, a outra pessoa. Eu sou produtor de oliveira, por exemplo. Lá existe muito cooperativismo. Lá eles trabalham sobre a ótica do cooperativismo. Lá, por exemplo, tem 8, 10 famílias que produzem uva, um só tem a indústria, né? Mas é uma cooperativa, eles trabalham em cooperativismo. Eles trabalham, por exemplo, eles produzem esse pinhão lá, a tal de pinha que eles chamam, que é esse pinheiro manso, eles têm uma cooperativa. Eles produzem oliveira, eles têm região que agora começaram a plantar batata doce. São 20 e poucas famílias que criaram uma cooperativa dos produtores de batata doce. É assim que funciona. Nós aqui, por exemplo, na região da uva, na região... E aqui a gente pode citar, e a gente precisa lamentar isso, nós tínhamos a cooperativa das pequenas frutas, não andou, se terminou, quer dizer, há poucos dias a gente acompanhava no jornal uma matéria, né, um edital para extinguir, terminar a cooperativa dos produtores de pequenas frutas. Enquanto isso lá, eles trabalham e o fortalecimento do cooperativismo, nós aqui terminamos as cooperativas que a gente tem. Então, lá sim, lá eles têm cooperativa para comprar os produtos, eles têm cooperativa para vender os produtos, e lá eles têm cooperativas de produtores que já estão tão avançados que eles têm cooperativas de supermercados. Né? Nós visitamos também uma cooperativa, que eles têm cooperativa de oliveiras, né? Das olivas, que nem eles chamam, eles produzem o azeite, eles têm a uva, que produzem o vinho, e essa cooperativa ela já cresceu, que eles têm vários supermercados nas cidades da região, da mesma cooperativa eles abriram uma rede de supermercados. E diz que estão muito bem, obrigado, nessa cooperativa. Quanto que temos que ainda aprender? Né? Nós estamos aqui, eu dizia até para os colegas que estavam junto, e que nós aqui estamos atrasados 1000 anos. 1000 anos, eu acho, dentro disso. Quer dizer, nós aqui existe muito essa questão do separatismo, né? Quer dizer, eu para mim e o vizinho que se lasque. Né, que se quebra para mim muitas comprar. Vezes está na mesma cultura, a mesma coisa. O que a gente vê muito aqui é o vizinho torcendo para que o outro vá mal para comprar a área de terra dele ou para comprar as coisas que ele tem. Infelizmente é isso que a gente vê lá. E lá não. Lá, por exemplo, o que a gente viu também, Bonese, é muito assim, eu tenho um trator, mas esse trator ele faz o serviço para 10, 12 propriedades, a mesma máquina. É o cooperativismo, né? Eu tenho a máquina de colher uva, porque lá eles colhem muita uva já com máquina, a oliveira é colhida com máquina, né, a azeitona é colhida com a máquina, e tem uma máquina para 20, 30 produtores. Não é que nem aqui, que cada produtor tem um trator. Não, lá um trator faz o serviço para todo mundo. Que baita exemplo e ensinamento, né? Quem sabe, né, no futuro, não muito distante, possamos ainda vivenciar alguma coisa nascendo nesta área. Pois eu acho que a gente já vai agora, na próxima semana, nós teremos reunião da diretoria, nós vamos fazer esse relato também, né? Para a nossa diretoria também divulgar isso lá nas comunidades. Quem sabe daqui a pouco nasce alguma outra
cooperativa e tal. Apesar que o nosso povo daqui, ele é muito, né, e a gente comentava isso na viagem, que o nosso povo daqui ainda assim, se alguém pensa em criar uma cooperativa, vai dizer, mas o cara está tirando proveito em cima disso, né? E não é bem isso que a gente tem. Apesar que o cooperativismo nosso daqui, no passado, trouxe maus exemplos, né? Isso que deixa a gente muito preocupado. Mas dá para iniciar bons exemplos. Dá para iniciar, eu acho que tem exemplos aí que vale a pena ser seguidos. Fazer o seguinte então, Sérgio, vamos atualizar os comerciais. Em seguida a gente volta trazendo mais alguns destaques, especialmente da área rural lá da Europa, que você pode destacar para a gente aqui. E também dar umas pinceladas acerca de eleições 2022, balonismo, né? O pessoal aí está fazendo festa, aniversário do município. Vamos dar uma volta no balão. Parece que você vai voar, não sei. Vamos sim. Vai continuar voando, né? Porque só quer saber agora de voar. Exatamente. O negócio agora é viagem de 10 horas, 12 de avião. Vamos atualizar os comerciais e em seguida a gente volta. Um instante só. E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões, sábado, 22 de outubro de 2022. Nós desejamos que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Sérgio, você falava acerca da educação, da disciplina que existe nos bancos escolares, você falava acerca da faculdade, da universidade onde você foi, mas você também, junto com aquela equipe aí de perto de 30 pessoas, promovido pelo Sicredi, a gente tem destacado isso constantemente, né? Que você foi à Europa nessa viagem desse intercâmbio, não teve custo nenhum para o STR de Vacaria e Muitos Capões, tampouco custo para afetar, nada disso. Tudo foi custeado pelo Sicredi. Isso. E você, junto com o pessoal, teve oportunidade de ir também para o meio rural. O que tu visualizou? Até porque um tempo atrás, o Giovanni esteve lá na Europa também, numa atividade muito semelhante a esta que tu foi. E uma das coisas que me chamou a atenção dele na época foi o asfalto no meio rural. Tudo asfaltado. Onde tem produção, tinha asfalto. Tá bom o asfalto lá ainda ou não? Olha, Bonese, só fazer aqui uma referência ao Sicredi, né? A gente é muito grato a esse tipo de atitude do Sicredi. Aqui eu quero tomar a liberdade de agradecer ao presidente Mário, né? Por não é todo mundo que faz oportunizar, né, essa oportunidade para o Conselho, né? Esse ano que vem agora, e o final desse ano que vem, vai ter aí troca da direção e tal, dos gestores. Então a gente não sabe se vai continuar ou não, então a gente precisa deixar muito bem claro isso, que é um investimento que foi feito, que não servirá somente para o Sicredi, porque serve isso para a vida particular da gente, serve isso para a vida do sindicato, para a própria FETAR, que a gente faz parte, porque eu, além disso, também dei uma olhada lá como é que é as relações de trabalho que existem lá, né? Interessante isso também, comentar um pouquinho depois, né, Bonese? Mas assim, a questão das estradas, por exemplo, na Europa. As estradas, não existem mais estradas de chão, quer dizer, é tudo asfalto. Você imagina, por exemplo, indo para a Fazenda Estrela com asfalto, com duas mãos, né, ida e volta, né, toda ela sinalizada, com placa em função. Alguns lugares, por exemplo, o ônibus passava, nós estávamos com o ônibus tinha que manobrar nas curvas, porque a região ela é praticamente idêntica à nossa, né? A única diferença que tem é que aqui nós temos bastante pedra, né, rochosa, lá não existe, é só terra. O ônibus tinha que manobrar. Em alguns lugares, por exemplo, em algumas vilas, o ônibus tinha que passar bem devagar porque senão enroscava o espelho nas casas, né? Porque o asfalto é junto às casas, encostado das casas. Quer dizer, e são vilarejos milenários, né? Sim, centenários, sim. Né? Tem vilas lá que tem 500 anos, 1000 anos, né? Ou seja, quando iniciou aquela construção, aquela vilarejo, não tinha ideia de carro. Então, vocês imaginem, por exemplo, lá na Santa Terezinha, tendo asfalto até lá na propriedade do seu Aneri. Poleto, lá na Fátima, até lá no seu Aneri Zardo, até, enfim... Lá no Portela, quer dizer, até no portão da última propriedade tem asfalto. Todas elas têm asfalto. E do portão da propriedade até a propriedade é praticamente uma rua também, porque eles colocam tipo um pó, não é um pó de brita, mas é tipo um pó de calcário, né?
Então aquilo assenta no chão com a chuva, porque lá chove bastante também, então fica aquilo que é um asfalto também. Então, assim, ó, e é um chão, por exemplo, teve algumas curvas da estrada que o ônibus teve que manobrar para fazer as curvas. E um movimento, quer dizer, intenso do plantio, enfim, que a gente vê lá. Então é muito interessante, valeu a pena. E uma outra questão também, Bonesi, que daria para colocar aqui, por exemplo, sobre a legislação trabalhista, como é que funciona na Europa. Por exemplo, se eu te contratar para trabalhar, por exemplo, para mim na Europa, eu só posso te mandar embora se for por justa causa. Se não contratou, deu. Tu vai trabalhar até sempre, né? Até te aposentar. O salário mínimo lá hoje ele gira em torno aí de 4.500 a 5.000 reais, né? É o salário mínimo. Existe uma legislação muito rígida, né, com fiscalização, inclusive. Os próprios sindicatos lá, eles existem, são muito fortes, muito mais fortes do que os nossos aqui no Brasil, porque lá ele não existe sindicato em cada cidade. Os sindicatos são regionais. Por exemplo, aqui, pegar toda a nossa região aqui, por exemplo, Bom Jesus, São José dos Ausentes, Monte Alegre, Campestre, Pinhal, Esmeralda, seria só um sindicato em Vacaria. Então, se fortaleceu os sindicatos, né? E o sindicato tem um papel fundamental nas negociações coletivas de trabalho. E lá eles permitem fazer, por exemplo, contrato por tempo determinado. Por exemplo, assim, eu vou fazer a poda, por exemplo, da videira, das vinhas, que nem eles chamam lá. Então é contratado para aquele período, é contratado para o período da colheita, então tem esse período que é permitido fazer, né? Agora, lá existe muito a troca que nem eu disse, cooperativismo. Então, hoje eles colhem na minha propriedade, amanhã colhem na tua propriedade, eles vão fazendo mais o trabalho familiar mesmo que existe. Ou seja, não tem o custo disso. Não tem o custo. Depois reúne no almoço, faz um grande almoço, uma janta, uma festa no final da colheita. Exatamente, E lá o que a gente percebe muito é que o jovem tem incentivo para permanecer no meio rural. Então lá o jovem, ele estuda, ele se forma, mas ele volta para a propriedade trabalhar na propriedade. A gente percebeu assim que tem doutores, por exemplo, que têm a propriedade, trabalham na propriedade. O próprio professor, que foi o nosso professor, num dia que ele deu aula lá sobre o papel do cooperativismo e o papel da liderança, de ser liderança, ele mora numa propriedade a 130 quilômetros de Lisboa. E ele mora lá no meio rural, e ele é professor em 3 ou 4 países, ele leciona. Ele vai e volta, mas ele mora na propriedade. Ele diz que desde que ele começou a dar aula com 25 anos de idade, ele mora nessa mesma propriedade. Ele tem 130 hectares de uva, cria ovelha e tal, mas lá. E tem os filhos dele formados, doutorando, né, são doutores, mas que trabalham na propriedade junto com ele também. O governo incentiva para fazer isso. Ao contrário daqui, né, que o jovem muitas vezes ele recebe uma formação para ir trabalhar na cidade. Né? Lá quem quer, por exemplo, dizer assim, eu vou me formar para voltar para o meio rural, tem incentivos do governo. E os incentivos são bons, porque a pessoa recebe toda a estrutura para plantar, por exemplo, 1 hectare de uva, 1 hectare de oliveira, e recebe um valor X por hectare até aquele hectare de produção começar a produzir por ano, até para a pessoa começar a se manter com a própria produção. Então é muito importante, gente, valeu muito a pena. Isso é em toda a Europa, tanto em Portugal como na Espanha e na Itália funciona praticamente a mesma coisa. Eles têm regras iguais, semelhantes na legislação trabalhista, em tudo praticamente nos 3 países ali que a gente visitou. Vamos torcer, não é, Sérgio, que alguma coisa, né, que aconteça por lá possa também ser implantado por aqui. Claro, tudo dentro de um tempo, de uma transformação de mentalidade também. Pode ser que muitas vezes demore um pouquinho mais, mas que um dia aconteça.
Bonese, eu aqui já entraria nessa questão política que nós estamos vivendo no Brasil. Eu não vou aqui me posicionar para o lado A ou B. Até porque a gente nem pode não agora. pode. Né? Não que não poderia, eu acho que até poderia, porque nós estamos no período de campanha. Agora, nós aqui, infelizmente, no Brasil, nós estamos olhando muito a questão do lado do agronegócio. E está se esquecendo a questão da agricultura familiar. Porque lá nesses países, a agricultura ela é olhada em si como a agricultura do pequeno. Né? Claro, existe o grande, existe. Agora lá o pequeno ele é olhado diferente do grande produtor. É que muitos pequenos se transformam em grandes através da cooperativa. Né? Não, claro que sim, né? Mas aqui, por exemplo, se nós pegarmos no Brasil, por exemplo, hoje, o pequeno produtor de uva, de frutas e coisas, nós não podemos comparar com um cara que tem 2.500, 3.000, 5.000 hectares. Quer dizer, sim. A proporcionalidade da diferença que existe entre um e outro é imensa. Sim, não é uma dá. discrepância muito grande. Então lá existe essa diferenciação. Por exemplo, eu sou grande lá, bom, lá eu não tenho, né, todas essas vantagens do cooperativismo. O tratamento para ti vai ser de um. E aqui hoje se olha muito isso. Então, na verdade, assim, eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento de campanha, de propostas, que me parece, eu fiquei fora esses dias, não acompanhei, mas me parece que de proposta é pouca, mas são críticas e desabafos. Um batendo no outro. Um batendo no outro, mas a gente precisa analisar. Eu acho que nós vamos ter, nós estamos assim num divisor de águas. Quer dizer, o que vai acontecer com o Brasil com relação ao pequeno, ao grande, nós vamos ter esse divisor a partir de janeiro do ano que vem. Então, ou nós pensarmos com relação ao pequeno, ou nós pensarmos com relação ao grande, nós precisamos pensar em que lado nós estamos. Nós somos grande? Bom, tudo bem. Nós somos pequeno? Tudo bem também. Nós precisamos, acho que, fazer uma análise bem profunda para ver isso. Eu tenho visto muitas postagens, muitas colocações que, mesmo estando lá, eu acompanhava um pouco aqui, o pessoal assim meio que afoito dentro daquilo que se vê aí, e muitas críticas, muitas ofensas. Né? E eu acho que não é por aí. A partir de janeiro do ano que vem, nós vamos ter que conviver com quem for o eleito, mas dentro daquilo que são as propostas que convém à pequena propriedade, à agricultura familiar, enfim, né? Porque hoje, do jeito que está, realmente o pequeno não tem incentivo nenhum. Sérgio, mais algum recado? Não, só dizer da nossa agenda. Então, na segunda-feira que vem, às 8h30 da manhã, nós teremos reunião do Conselho Municipal de Saúde. Na terça-feira acontece a reunião do Sicredi lá em Tapejara. Na quarta-feira nós teremos a reunião nossa dos 3 da diretoria do Conselho Fiscal. Na próxima quinta-feira estaremos indo a Bom Jesus, uma reunião aqui de todos os municípios que têm convenção coletiva de trabalho. Afetar também, o presidente Nelson vai estar lá em Bom Jesus participando desta reunião. Acho que um pouco essas as atividades, os compromissos aí que a gente já tem para a semana que vem, voltando aí com o pé lá no fundo do acelerador. Muito bem, deu para os cocos, acabou o Cara Doce, bom retorno, né? Que seja de muitas realizações, especialmente no que você absorveu lá no velho continente, né? Que traga boas ideias para o lado de cá também. Sem falar, né, Bonese, só roubar um minutinho aqui, quem sabe depois a gente pode no próximo programa estar falando, né? As visitas que a gente fez a Roma, né? Ao Vaticano, outras coisas também que marca muito, né? E assim, ó, deixa a gente até um pouco assim pensativo. Bom, mas isso precisa tudo isso mesmo, né? Quem sabe no próximo programa a gente vai falar um pouquinho disso também. Excelente. Bom, fica para quem sabe o próximo, quem sabe no mês que vem, aí, mas a gente vai falar sobre isso em algum momento aqui. Okay. Muito obrigado pela grande audiência. Programa agora só sábado que vem, dia 29 de outubro, e teremos muitas informações, inclusive da reunião da diretoria na quarta-feira, na reunião de quinta-feira lá em Bom Jesus também, muitos assuntos que teremos também em destaque aqui no programa, tá bom? Um ótimo final de semana, fique com Deus, até mais. Um abraço, um bom final de semana e uma boa tarde a todos. Boa tarde.